Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O número de invasões de terras tem crescido desde o início do ano. O Movimento Sem Terra já fez 11 ocupações e o FNL, Frente Nacional de Luta Campo Cidade, já fez 9 ocupações. O aumento dessas invasões tem preocupado o setor agropecuário e também os parlamentares. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é também integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. Senador, o seu estado também, no seu estado também houve ocupações, né? Como é que está a situação lá em Mato Grosso do Sul? Meus cumprimentos, Carla, cumprimentos extensivos a todos os telespectadores do programa Argumento. É um prazer estar aqui. É uma situação que deixa realmente um estado de alerta e de insegurança muito grande. Mato Grosso do Sul tem muitas famílias que moram e vivem nas suas propriedades. E os próprios proprietários são aqueles que pegam com a mão na massa, como diz o dito popular, e vão produzir as suas lavouras, cultivar a sua terra. Vivem sempre com esse alerta ligado, porque é algo que ninguém deseja e que faz com que essa sensação de insegurança venha a bater na porta daquele que mora distante da cidade e, naturalmente, das ações públicas de segurança. Então, é uma situação latente que preocupa a nós parlamentares, preocupa aos produtores rurais, preocupa o setor do agronegócio, porque é algo que faz com que aquilo que está dando certo, que movimenta a economia, que faz com que a economia seja ponta positiva, como já foi demonstrado em indicadores. O agronegócio é a locomotiva que puxa a economia brasileira. Então, o que se precisa é paz no campo para que eles possam produzir. Numa dessas invasões que aconteceu na Bahia, o Movimento Sem Terra invadiu a fazenda de eucalipto, da empresa Suzano, de papel e celulose. E houve depois, posteriormente, uma mediação do governo federal, do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a gente, como está sendo a atuação do governo nesses casos. Eu penso que a pessoa do ministro Paulo Teixeira tem um papel fundamental para poder inibir essas situações e, eventual invasão que tiver, tentar mediar para que seja finalizada a bom termo. Até porque, desde que a gente observa ações dessa natureza, a gente não vê um resultado prático daquela propriedade que foi invadida em se transformar em área para se fazer reforma agrária. Não é esse o caminho que se tem para atingir o objetivo da aceleração da reforma agrária por parte de qualquer governo. Eu penso que o atual governo tem um viés todo voltado para essas questões sociais e tem também uma ação muito forte de planejamento, de se promover reforma agrária em áreas improdutivas, e isso é bem-vindo, porque todos nós queremos também que as pessoas que lutam, vivem e têm a afeição para trabalhar numa terra, que possa receber a sua terra e que possa produzir em benefício da economia brasileira e também da sua própria subsistência. Agora, promover a invasão sem nenhum critério, invadindo propriedades produtivas, fazendo quebra-quebra, levando a situação de insegurança e de caos, é algo que ninguém deseja. E é uma ação extrema de violência que leva a ter reações de violência. Senador,
Essas invasões, elas preocupam porque, além da questão, né, da própria invasão, tem uma questão de violência que pode colocar aí os proprietários, as pessoas que moram nessas fazendas em risco. Queria que o senhor falasse para a gente também quais são as medidas legislativas que podem ser tomadas para tentar inibir essas ações que possam punir os invasores no futuro. Bom, primeiro, o que a gente observa é o seguinte: já há, dentro da Frente Parlamentar da Agricultura, medidas para poder, caso isso se persista, formular e formatar projetos de lei que venham garantir uma segurança jurídica mais apurada, mais centrada, com punições mais adequadas e que isso não venha a ocorrer. Mas tão importante quanto a ação parlamentar de formular leis para poder garantir a propriedade, o direito de propriedade, a paz no campo, é fazermos com que haja uma interlocução constante, dinâmica e ativa por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, na pessoa do deputado federal Paulo Teixeira, que é o ministro, do próprio Ministério da Agricultura, na pessoa do senador Carlos Fávaro, para que faça as interlocuções com os movimentos e que se vislumbre num horizonte as ações de reforma agrária em terras próprias para isso, para poder, assim, evitar que ações dessa natureza possam causar essa insegurança que está no campo, como nós estamos observando no Mato Grosso do Sul, que é o meu estado, e em diferentes locais do Brasil. A gente tem projetos aqui no Congresso, senador, que um deles prevê que invasão de terra produtiva seja considerado um ato de terrorismo, que terra invadida saia do cadastro do cadastro de reforma agrária no futuro e que as pessoas que invadiram, elas acabam deixando de receber os benefícios dos programas sociais do governo. Você acha que essas seriam iniciativas que poderiam melhorar, dar mais segurança? Carla, eu sou uma pessoa assim que deixo as medidas mais extremas sempre por final. Nós estamos iniciando um governo, nós temos na pessoa do ministro Paulo Teixeira um excelente articulador, um cara que sabe conviver com o contraditório. Eu acho que ele vai ter um papel preponderante nesse setor para estabelecer com as categorias de luta pela terra ações programáticas, objetivas de reforma agrária, que isso possa ser cumprido pelo governo, porque a partir do momento que isso acontecer e se estabelecer uma ordem, não tem por que fazer as invasões. Então, as invasões não levam nada a lugar nenhum, só gera mais violência, só gera mais insegurança. Eu nunca vi algum movimento invadir alguma terra, alguma área, e dali nascer uma reforma agrária em função dessa invasão. Agora, eu já vi invasões ocorrerem, sendo revidadas com violência, gerando feridos, até mesmo pessoas que venham perder a vida, coisa que a gente não quer. O que a gente quer é paz no campo para garantir o direito de propriedade, deixar com quem trabalha no campo possa produzir e que se tenha uma reforma agrária à altura do viés político-social do atual governo. Dentro do que o senhor falou, então, essa possibilidade de uma CPI, como já está sendo cogitada, inclusive, na Câmara, na sua avaliação não seria o caso, então? Eu digo para você, toda ação gera uma reação. Eu acho que ainda não é o momento dessa instalação, ou mesmo de aventar essa possibilidade. Não se esgotou ainda o diálogo. O governo está iniciando, o ministro está começando, é um ministério novo, que era da agricultura e se desprendeu para ser um ministério que possa tocar a sua pasta. E eu creio muito nesse poder de articulação. Eu estarei no Congresso Nacional, no Senado da República, pronto para poder ajudar nessa ponte com um único objetivo: garantir a paz no campo. O senhor pretende, junto com a frente, ir aos ministérios, conversar com os ministros? Como é que vai ser esse trabalho parlamentar junto com o governo? Com certeza. Eu acho que isso é importante, ver a disposição que nós estamos tendo nesse objetivo, fazer com que isso possa ser também
compartilhado pelo Executivo, porque a partir do momento que o Executivo partir para essa linha, acalma o setor, acalma os movimentos. Agora, tem que mostrar para eles também que tem um programa de reforma agrária para quem não promove insegurança, invasões, essa coisa toda. Ou seja, aquele que coadunar com as ações pacíficas que o governo deve e pretende implementar, vai ser, sim, contemplado com o seu quinhão de terra para poder produzir para sua subsistência. Agora, aquele que promove invasão, que gera insegurança, que faz com que tenha conflito, não é o caminho, e esse não pode ser colocado na mesma linha daqueles que fazem a coisa certa. Tá certo, senador. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, me despeço, dizendo a todos que estamos sempre prontos para poder esclarecer as pautas importantes da sociedade brasileira. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e no nosso canal no YouTube. Continue com a gente e até o próximo argumento.